ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Lúcia Vânia sempre lutou e trouxe recursos para obras nas cidades do entorno. Vai fazer muito mais! Proposta de Lúcia Vânia: melhoria do transporte coletivo interestadual ligando os municípios a Brasília. Transporte digno, rápido e confortável para os goianos e goianas que vivem nas cidades do entorno. Vou trabalhar e buscar caminhos para solucionar este problema. Mas Lúcia Vânia! Lúcia Vânia 405. Vote nos candidatos do PT. Derrotar o golpe exige nome limpo e coragem para enfrentar os poderosos. Loyola 1344. Educação é a solução. Pela bancada do GIS e justa reforma tributária. Advogado, escritor, professor e agora o seu deputado federal, professor Júlio Anderson, 1318. Isabel Cristine 1307. Contra a intolerância religiosa, LGBTfobia e racismo. Chega de queimar as nossas casas, quebrar os nossos assentamentos e agredir o nosso povo. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. 6h04. Está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site radio.ufg.br. Baixe ainda o aplicativo para celulares Minha UFG. Fique ligado. Auditório da OAB Goiás recebe nesta quinta-feira, dia 27, o Fórum Comunicar e Cuidar, Estratégias de Valorização da Vida e Promoção da Saúde. Quem está comigo aqui no estúdio da Rádio Universitária é a professora do IES, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Noeli Vicente Ribeiro, que é uma das organizadoras desse evento. Tudo bem, professora? Muito obrigado por vir ao estúdio. Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem. Fala um pouco pra gente sobre esse fórum. Começa com uma palestra, não é mesmo? Quem que é o palestrante? Qual que é a temática? Então, Rodrigo, a palestra de abertura, ela tem como palestrante o Dr. Luiz Antônio de Paiva, é um psiquiatra, ele é formado pela UNB e ele vai falar sobre o tema geral do evento, que é comunicar e cuidar, estratégias de prevenção ao suicídio e promoção à saúde. Então, ele vai dar um panorama geral a respeito desse tema e logo em seguida, a palestra dele será a tarde inteira, né, de evento. Logo em seguida, teremos uma palestra, na verdade, é uma mesa redonda, onde o tema é Fatores de Risco e Prevenção ao Suicídio. Nós teremos uma psicóloga goiana, doutora Ceres Leda Félix de Freitas Rubio. Ela é uma psicanalista pós-graduada, com vários anos de consultório aqui em Goiânia. Autoridade nessa área, né? Sim. Teremos também o Dr. Mário Mendonça, ele é um médico psiquiatra também, que vai falar junto com a doutora Ceres, né? E o mediador é o Dr. Igor Ribeiro, é um psicólogo com mestrado, é um psicólogo formado na Unesp, de Assis, interior meu colega de São Paulo. E ele está trabalhando atualmente com esse tema, ele é voluntário na UNB e ele trabalha com políticas públicas. Ele pesquisa esse tema, Pesquisa né? esse tema. Então, eu acho que, assim, será muito proveitosa essa mesa. Tem uma outra mesa redonda também, uma segunda, né? Tem uma outra mesa. Essa outra mesa, ela tem como tema fatores de proteção e promoção à saúde. Então, foi pensado o evento de forma que se falasse vários tópicos, né, a respeito, tentando cobrir, né, o tema de uma forma bem ampla. Participantes da segunda mesa, Dr. Tiago César Fonseca, é um médico também psiquiatra, ele é formado pela UFG,
e teremos a doutora Thaís Renata Santana Carneiro. Ela é mestre em psicologia clínica e pela UNB. Uhum. Quando o fórum foi pensado, ele foi pensado para qual público-alvo? Ele foi pensado para público mais adulto, né? E voltado para advogados, para profissionais da área da saúde, professores de todos os níveis, né? Universitários, professores de nível médio e o nível básico também. Então, esse público a gente está pensando... Estudantes e pesquisadores da área da saúde também, da né? área, e pais. E né? Qualquer pessoa pode comparecer, ao auditório da UAB e participar? Pode. Qualquer pessoa está convidada a participar desse fórum. Ele é um evento gratuito, né? E as inscrições, elas estão abertas. Não paga, mas precisa se inscrever, então? Assim, a gente montou para haver a inscrição, mas se a pessoa não se inscreveu, ela pode ir no horário... Assistir as palestras e se inscreve no momento. Dá para se inscrever no momento. O evento ele será certificado pela Escola Superior de Advocacia e terá 5 horas de certificado. Então, os estudantes, né, que quiserem participar terão esse certificado com essas 5 horas de evento. Agora, é muito importante falar sobre suicídio, inclusive porque os casos, eles têm aumentado, né, professora? Tem aumentado. A gente tem dados mundiais, né? Aproximadamente 800 mil suicídios são notificados. E, assim, a Organização Mundial... Por ano. A Organização Mundial de Saúde acredita que tem muito caso subnotificado. No Brasil, aproximadamente 11 mil suicídios. Em Goiânia, o ano passado, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Mauro Borges, onde essa pesquisa mostrou que teve uma alta de 90% dos casos de suicídio em 2 décadas. Então, é algo muito preocupante. A gente está aproveitando o Setembro Amarelo para fechar o Setembro Amarelo com esse evento e a gente quer muita participação da comunidade em geral, né? Agora, você falou dos dados, né, que tem aumentado no mundo todo, em Goiás também, inclusive. A senhora acha que os governos, eles enxergam o suicídio como uma questão de saúde pública? Olha, tem se tocado muito nesse assunto. O suicídio, ele tem sido tratado como uma epidemia, né? E a Organização Mundial da Saúde e os governos brasileiros também têm tratado a respeito desse assunto. E existe uma agenda, né, para tentar diminuir o caso de suicídio até 2020 em 10%. Então, estão se elaborando programas, né, para tentar atingir essa agenda que foi planejada, né, até 2020 tentar. Então, esse evento já é algo que a gente pensou olhando esses dados, né, e visualizando também essa questão da agenda para 2020. Você estava me contando que você teve ajuda, inclusive, de outros profissionais da UFG também, Sim. E que poderia ter sido inscrito até como um projeto de extensão, né? Na verdade, o projeto ele nasceu de uma conversa de 2 mães, eu e a doutora Nelly, que é uma procuradora pública de Trindade. Nós temos filhos na mesma escola, ela participou de um curso de especialização onde eu fui professora dela, isso estreitou os laços e, conversando a respeito do assunto, surgiu a ideia desse evento. Ela hoje está numa comissão dentro da OAB, a SEVA, que é a comissão especializada... Só um minuto aqui. Comissão Especializada de Advogadas Voluntárias. Então, foi por meio dessa primeira conversa nossa a respeito, né, da preocupação sobre o tema que a gente começou a estruturar todo esse evento, aproveitando o mês de setembro, né, que ele é um mês de prevenção ao suicídio. E para se falar sobre esse assunto. Para se falar sobre o assunto, porque ele não é um assunto muito
Ele é até certa forma um assunto polêmico, né? Sim. E conforme os casos que aparecem na mídia, porque tem os protocolos que têm que ser seguidos, né? Então, isso, quando surge um caso, né, na mídia, a gente fica muito preocupado. Casos entre crianças, adolescentes. Inclusive, nós da né? imprensa, nós temos essa preocupação. Há uma questão ética que a gente estuda desde a Faculdade de Comunicação Social, já há uma questão ética sobre a abordagem de notícias envolvendo suicídio, né? Geralmente não se noticia quando acontece para não incentivar a prática. Não se dá a notícia do ato, né? Mas claro que é preciso falar sobre esse assunto. E a gente está exatamente no mês do Setembro Amarelo, quando a gente precisa divulgar ações como a desse fórum, né? Para tratar e para falar realmente sobre o assunto. Então, assim, para falar do assunto, a gente precisa realmente procurar profissionais que estudam, né? Claro, que e pesquisam esse assunto, que têm a linguagem apropriada, né? Para o assunto. Então, assim, a gente está bem ansioso, né? Nós estamos ansiosos com o fórum, a gente está numa expectativa grande, a gente quer atingir um público grande, nós fizemos convites para as escolas. Não faça convite no ar agora. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que estão ouvindo agora, gente. O evento acontecerá amanhã, no auditório da UAB, no Marista. E vocês estão todos convidados. O evento começa às 1h30 da tarde e está previsto para terminar por volta das 18 horas. E é isso. Eu gostaria de convidar todo mundo. Como a professora disse, vai ter certificado de 5 horas, né? Estudantes dessa área que queiram, da área de saúde, talvez de educação também, que queiram participar, vão ter direito a um diploma de 5 horas. Eu conversei então com a professora do IES, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Noeli Vicente Ribeiro. Ela é uma das organizadoras do Fórum Comunicar e Cuidar, Estratégias de Valorização da Vida e Promoção da Saúde, que acontece então nesta quinta-feira, a partir da 1h30 da tarde, no auditório da UAB Goiás, que fica na rua 1121, no setor Marista. Professora, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária e boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço o espaço aberto aqui na rádio. Está sempre aberto para você. Agora são 6h15. A gente faz um pequeno intervalo e volta já. Estamos apresentando Jornal das 6. Conheça as novidades da música popular brasileira Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que a Universitária divulga todas as quartas-feiras às 14 horas. O melhor da música contemporânea do Brasil. Produção e apresentação, Guilherme Michelucci. Universitária, a emissora da diversidade cultural. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O Jornal das 6 continua apresentando uma série de entrevistas com especialistas que discutem temas fundamentais para o Brasil e que são pauta da campanha eleitoral em andamento. Jornada Universitária nas eleições 2018. De olho no voto. E hoje nós vamos falar sobre direitos humanos com a professora Michele Franco, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ela conversou com a jornalista Isaura Carrijo. Vamos acompanhar. Na opinião de 6 em cada 10 brasileiros, os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como criminosos e terroristas. Os dados são de uma pesquisa inédita do Instituto Ipsos. Mas por que é importante abordar e esclarecer essa questão às vésperas de uma nova eleição? Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Michele Cunha Franco. Ela é vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, membro do NECRIV, o Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, e também do Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Olá, professora, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Isaura, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante nesse momento tão delicado da nossa democracia.
Professora, é sempre bom lembrar, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, os direitos humanos são aqueles aos quais todas as pessoas, sem distinção, deveriam ter acesso. Direito à vida, segurança, liberdade, saúde, moradia, alimentação, liberdade de expressão. Mas por que essa ideia contrária, né, que a gente falou agora há pouco da pesquisa, ainda persiste na nossa sociedade? Olha, Isaura, eu creio que chega a ser um certo cinismo, né? Porque se desde a declaração da independência dos Estados Unidos da América, em 1776, reforçada pela Declaração dos Direitos Humanos, da Revolução Francesa e reiterada após as barbáries da Segunda Guerra, isso está muito claro que os direitos humanos são aqueles direitos essenciais à dignidade da pessoa humana, né? Uhum. São aqueles, para que ela tenha uma vida razoável, uma vida decente, uma vida com acesso à riqueza socialmente produzida, acesso aos serviços essenciais que devem ser prestados pelo Estado. Eu acredito que é sempre fruto de cinismo e de manipulação de a quem interessa convencer até mesmo as pessoas que não têm acesso aos direitos humanos de que os direitos humanos é uma pauta que não interessa a todos e que reduzi-la a uma pauta de defensores de bandidos. E muita gente associa o termo direitos humanos apenas à questão da segurança pública, né? Que é um aspecto também muito explorado pelos candidatos. Mas o conceito, como você acabou de falar, não se restringe a apenas isso, né, professora? Isso também, a meu ver, faz parte de um cinismo, porque reduzir os direitos humanos, a questão da violência, a questão da criminalidade violenta, a questão da segurança pública, é um cinismo. Ao mesmo tempo, é de um cinismo grande também reduzir a segurança pública ao sistema jurídico punitivo do Estado. Por quê? Porque as pessoas falam assim, mas a pessoa estupra, mata e vem os direitos humanos como se os direitos humanos fossem um personagem e como se a violência ela estivesse na nossa sociedade em virtude de que essas pessoas dos direitos humanos vão à casa dos bandidos e convencê-los de cometer crime. Isso é de um cinismo. Qualquer 5 minutos de reflexão nos leva a perceber que isso é uma manipulação de um sentimento de insegurança que aflige a nós todos, isso não tem a menor dúvida, sim, mas que, provocado uma distorção, as pessoas não percebem que é a ausência de direitos humanos, é a ausência de acesso à educação, à saúde, à moradia digna, à oportunidade legítima de mobilidade social, são essas ausências de direitos humanos que nos têm colocado em uma sociedade tão violenta e não grupos defensores dos direitos humanos, que até o Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos, ou seja, nós não temos essa moral toda para convencer delegados e juízes de que as pessoas devem ser protegidas. Pois é, nós estamos às vésperas das eleições, né? E nesse pleito nós temos propostas polêmicas, candidatos também polêmicos, que corroboram, né, os dados dessa pesquisa que eu citei no início da entrevista. Essa situação é preocupante, professora? Eu diria muito mais que preocupante. Ela é alarmante, ela é estarrecedora. Por quê? Porque ela tem feito com que até pessoas que deveriam lutar por ter acesso aos direitos essenciais como saúde, educação, moradia, com que elas assumam um discurso que é contrário a elas mesmas e adiram a essas propostas, essas bravatas desses candidatos que, em um ato mágico, eles querem acabar com a violência por meio de mais violência. Então, isso é de um cinismo, mas o que é grave, a meu ver, o que é triste, ao meu ver, é que muitas pessoas que estão... vamos pensar aqui, quem que são as vítimas preferenciais dos nossos homicídios? São pessoas negras, né, jovens, moradores da periferia. Morrem na ordem de 70% aí dos nossos 63.880 homicídios que aconteceram no ano passado. Quem a polícia mata? 77% são as pessoas negras, né? Jovens negros também, moradores das periferias pobres. E quando a gente percebe que justamente essa população tem aderido a um discurso que é contra elas mesmas, isso é muito preocupante. Por quê? Porque a gente vê que o Brasil, a gente não tem formação, não tem acesso, não tem a percepção
da importância dos direitos humanos, que é um fator diferente do que aconteceu na Argentina, que teve uma ditadura militar também como a nossa, mas que após as barbáries da ditadura militar lá, eles incorporaram a educação nos direitos humanos, né, desde a escola fundamental. Então, quando acontecem distorções lá, a população vai para a rua, a população defende os direitos humanos porque elas sabem que os direitos humanos diz respeito a todo mundo. E aqui o que acontece é justamente o inverso. Aqui o que acontece é associar os direitos humanos a uma coisa ruim. E mesmo pessoas que são vítimas dessa distorção, elas aderem a um discurso que as prejudica. E reforçam o discurso, Exatamente. Né? Professora, as políticas que diminuem as diferenças entre pessoas pobres e ricas, que promovem distribuição de riqueza, muitas vezes são mal interpretadas, né, pelos eleitores. Um exemplo disso é o Bolsa Família, né? E também o programa Minha Casa Minha Vida. É importante o cidadão estar atento a esse tipo de proposta em época de eleição? Não, é absolutamente importante, porque vamos pensar no Bolsa Família. As pessoas falam assim, é difícil arrumar empregado hoje porque as pessoas não querem trabalhar, tem que não dar o peixe, ensinar a pescar. Gente, o programa Bolsa Família ele é um programa tão concatenado, com questões relacionadas à saúde, à educação, ao crescimento, ao incentivo a uma economia local. Ele fez um aquecimento muito grande de uma economia em regiões brasileiras que são muito precárias, muito pobres. Isso foi de uma grandeza, tanto é que a decadência desse programa tem devolvido a miséria várias pessoas. Por que as pessoas não questionam, por exemplo, os incentivos que são dados às grandes empresas, aos bancos? Por que você pega um pedacinho do PIB, mas é um pedacinho mesmo, insignificante, e causa um impacto positivo na vida de milhões de pessoas que não tiveram acesso ao mínimo de educação, ao mínimo de saúde, ao mínimo de alimentação? E por que isso causa tanta indignação na sociedade? É só por meio de uma distorção mesmo da realidade, de uma distorção dos dados do IBGE, de uma distorção do que nós demandamos como sociedade, porque o Brasil ele é um país que tem a violência no seu DNA. A gente é um país que escravizou por 70% da nossa história. Nós cometemos até hoje genocídio contra as populações indígenas. Nós matamos mulheres, a ordem de 13 mulheres por dia. Nós matamos a comunidade LGBTI. E nós queremos reduzir o problema da violência do Brasil a grupos que aderem à criminalidade violenta como se esse fosse o nosso único problema, quando na verdade não é. Os nossos problemas eles são de ordem muito mais históricas e muito mais profundas. E um exemplo é que esse programa Bolsa Família conseguiu tirar muitas pessoas da pobreza extrema, né, professora? E aí eu me pergunto por que isso pode causar indignação nas pessoas? Por que o Bolsa Família ele vira um ódio? Será que alguém pensa que uma pessoa vai deixar de trabalhar porque ela ganhou benefício de R$70, de R$300, e que ela vai deixar de trabalhar por isso? Não, nós estamos falando de trazer o mínimo de decência, o mínimo de humanidade para um grupo que está esquecido pelo Estado há séculos, pelo Estado e pela sociedade. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handebol, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Recentemente, nós noticiamos aqui no Jornal das 6 que a Prefeitura estuda mudanças no Código Municipal de Tributação, no Código Tributário Municipal. É o código que define os preços de impostos como IPTU, ITU,
E nessa semana, a Cefim, a Secretaria Municipal de Finanças, lançou um sistema em que o cidadão pode entrar no site da Cefim e fazer a simulação do preço do IPTU de acordo com o novo Código Tributário. A nossa repórter estagiária Cida Costa foi atrás de informações sobre esse novo sistema e traz uma reportagem especial para a gente. Vamos conferir. Prefeitura lança site que simula o valor do IPTU de 2019. O sistema permite a checagem do impacto da proposta do novo Código Tributário Municipal, que está em tramitação na Câmara. Eu vou conversar sobre esse assunto com o Superintendente de Administração Tributária da Cefim, Secretaria de Finanças de Goiânia, Lucas Moraes. Boa noite, Lucas, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Lucas, explica pra gente como funciona esse sistema. Então, esse sistema ele possibilita ao contribuinte fazer uma comparação entre o IPTU de 2018 com o IPTU a ser cobrado no ano de 2019, caso o Código Tributário que está na Câmara em tramitação seja aprovado até o dia 30 de setembro. O simulador vai fazer a comparação dos dois sistemas de cobrança do IPTU? Isso, exatamente. A função dele é fazer uma comparação entre esses dois sistemas para que a população possa participar e até mesmo discutir sobre esse Código Tributário que está em votação na Câmara. Como o cidadão vai poder acessar? Então, o cidadão ele já pode acessar, já tem uma semana que o simulador está no ar, e ele já pode acessar entrando no site da Prefeitura, já vai ter um link ali, bem fácil o manuseio, basta ele estar de posse do número de sua inscrição cadastral. E como que anda a tramitação da proposta da mudança do Código Tributário Municipal? Então, hoje a tramitação ela encontra-se para análise na Comissão de Constituição e Justiça, e o Código Tributário, é importante ressalvar, ele tem pilares que falam sobre modernidade, sobre capacidade tributária, sobre justiça tributária, isso tudo de forma a atualizar o nosso código, que é de 1975. Tem mais alguma alteração que esse Código Tributário trouxe? Então, ele vem buscar e trazer uma justiça fiscal, porque em 1975 a cidade de Goiânia era de uma forma. Então, a gente tinha um centro mais valorizado, e hoje a cidade mudou e a legislação tributária precisa acompanhar essa mudança. Eu conversei com o Superintendente de Administração Tributária da Cefim, Secretaria de Finanças de Goiânia, Lucas Moraes. Lucas, obrigada por falar com a Rádio Universitária. Tenha uma ótima noite. Eu quem agradeço, estamos à disposição. Cida Costa para o Jornal das 6. São 6h29. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende e ao Sandro Alves pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Coligação Goiás Avança Mais 3, PPS, PSB, PSDB. A política precisa de renovação e renovação com qualidade. Sou um dos vereadores mais jovens de Goiás e do Brasil. Tenho a enorme satisfação de fazer uma política corajosa em defesa do nosso povo, sendo a voz daqueles que querem uma sociedade justa. Precisamos acreditar na boa política. Quero ser seu deputado estadual. Preciso do seu apoio e do seu voto de confiança. Vote 45-145. Coligação Goiás Avança Mais 1. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Eu sei que o Brasil está passando por uma grande crise política. Nós estamos decepcionados e desanimados com tanto mau exemplo por aí. Mas eu não vou desistir. Eu não desisto do Brasil. Eu não desisto da minha família. Eu não desisto de fazer o que é certo. Mas para chegar em Brasília e defender os nossos valores, eu preciso de você. Preciso do seu voto e do seu apoio. Eu sou Francisco Júnior e este é o meu jeito de fazer política. Para deputado federal, vote Francisco Júnior 5555. 555. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural.
Emissora da UFG.